Agora, o Felipe Bastos te caguetou aqui quando ele teve na semana passada da resenha dessa provocação que tinha aí da questão do troféu e da medalha. Pô, tu quer que eu deixe na tua casa uma semaninha? Troféu da Libertadores e do Brasileiro. E ele falou aqui que roubaram aquele brasileiro do Vasco, teve os erros de arbitragem, você foi campeão com o Corinthians em 2011 e o Vasco foi vice depois da Libertadores, você era rival. Conta pra gente como foi aqueles embates, agora jogando pelo Corinthians contra o Vasco. Vocês no Corinthians viam o Vasco como principal rival no Brasil mesmo naquele momento? Com certeza. Era o time que jogava muito parecido com o nosso naquele período ali. Era o time... Eu lembro que na seleção do brasileiro era o Dedé na direita ou na esquerda, era o Fagner na direita, o Fábio Santos na esquerda. Era assim, a seleção toda do Campeonato Brasileiro era Vasco e Corinthians. Nós éramos realmente os melhores times. Era o time... A gente batia de frente e bateu de frente até o final. Eu lembro que nas quartas, a gente pegou o Vasco nas quartas da Libertadores, e eu lembro que o Tite foi muito claro, assim. Ele falou assim, se a gente passar do Vasco, a gente tá na final. Porque ele tinha claro que o Vasco era o time mais difícil daquele momento ali. E depois na final, aí ele falou assim, na final aí é outra história. Porque o problema do Corinthians é que o Corinthians nunca tinha chegado na final, cara. Nunca tinha chegado na final. E aí, realmente, o Vasco foi um dos jogos mais difíceis. Tem todo aquele lance do Diego Souza, depois da cabeçada do Newton na trave. Então, assim, o Vasco sempre foi, naqueles anos ali, o time que batia de frente com a gente. E aí também, aí tem essa questão de arbitragem, porque eu, assim, a gente lá no Corinthians vendo, a gente não ficava realmente... Eles falam assim, pô, roubaram. Eu falei, cara, eu não lembro desses jogos. Depois, quando eu vi os jogos lá, que eles mostraram do Flamengo, eu falei, caramba, os caras não apitaram. Mas a gente ali, a gente tava focado no nosso trabalho. A gente tinha que fazer o nosso. Se eu for pensar que roubaram, aí eu vou estar indo contra a minha profissão, contra aquilo que eu acredito do futebol. O cara pode ter errado, ou sei lá, o cara tinha alguma coisa, mas ter favorecido ao Corinthians, não sei. Mas eu sei que nós trabalhamos muito. Eu sei que aquele elenco lá também era um elenco que era muito focado, muito fechado, com um treinador sensacional, que era o Tite. E a gente fez por merecer também para conquistar aqueles títulos. E como foi ver em loco, dentro do campo, o Diego Souza correndo na direção do Cássio? Aquilo lá foi surreal, né? Eu só pensava assim, o Alessandro nunca mais pisa no Corinthians. A minha cabeça, a primeira coisa que veio foi essa. O Alessandro nunca mais pisa no Corinthians. Porque eu lembro que toda semana de eliminação, de jogo eliminatório, todos os programas esportivos eram assim, quem será o próximo vilão do Corinthians? Aí mostrava lá, em 2007, o Coelho foi fazer, errou. Não sei tal, fulano... Aí, tipo, quem será o vilão de 2012? Então, aquilo era uma coisa que marcava muito a gente. Marcava muito. E aí, quando... Pô, a gente tava na área, né? Pra cabecear a bola. Aí, eu acho que o Alex bate a falta, alguém tira. E aí, cai no pé do Alessandro. O Alessandro vai lançar de novo na área, bate no pé do Diego Souza. Eu só falo assim... Na hora ali, eu já falei assim... Eu tava trotando, na hora eu parei de trotar. E só fiquei assim, meu Deus do céu, tira essa bola, tira... Eu tava só orando, só... Porque não tinha mais o que fazer, cara. Não tinha mais o que fazer. Agora, quando o Cássio pega, eu já pensei, caramba, o Diego Souza nunca mais... Porque foi realmente assim, mas falando assim, friamente hoje, depois de tudo que passou, cara, foi o Cássio que defendeu. Porque o Diego, se for ver, ele poderia ter driblado, mas foi muito rápido o lance também. Mas eu acho que ele fez o certo, cara. Ele levou para um lado para chapar e a envergadura do Cássio, ele é muito grande, cara. E ele era um goleiro que talvez hoje ele é conhecido, então talvez todo mundo vai fazer diferente. Mas até naquele momento ali, acho que era o 5º jogo dele no Corinthians. Ele tava começando, ele jogou as oitavas e as quartas. Não, 3º jogo dele no Corinthians. 4º, porque os 2 jogos da oitavas, a quarta de final aqui em São Januário e lá no Pacaembu. Então era o 4º jogo dele como titular do Corinthians. Ninguém conhecia ele muito bem ainda. Então, assim, o Diego chapou no canto e o Cássio, com a total mérito dele, fez a defesa. Tu teve alguma resenha com ele sobre o lance? Como é que foi o vestiário? Não, com o Cássio? Não, a gente... Cara, o Cássio, como eu falei, era o 4º jogo dele, então a gente não tinha... E o Cássio, ele era muito grande, né? Então a gente respeitava ele, entendeu? Não tinha muita resenha. Mas eu lembro que quando acabou o jogo, aí chegamos no vestiário, primeira coisa que aconteceu, o Alessandro pediu obrigado pro Cássio. Salvou meu emprego. Salvou, porque depois virou dirigente, foi campeão do mundo. Então, como que era? Detalhes, cara. Se o Diego tivesse feito gol, muita coisa poderia ter mudado. Você foi vendido no jogo ao Mundial, né? Eu fui vendido no jogo contra o Santos, eu tava vendido já. Então, mas se aquele gol do Diego Souza entra, o Corinthians não tinha ganho a primeira Libertadores, não tinha sido campeão do mundo. Olha como é que o detalhe faz toda a diferença. E aí, do lado do Vasco, tinha uma galera que fica assim, cara, se aquela bola entra, provavelmente o Vasco era campeão da Libertadores,
o dinheiro ia entrar, não ia ter aquela debandada daquele elenco e talvez ia chegar mais patrocínio, não sei o quê. Aquele time ia ser mantido por mais tempo e o Vasco poderia não ter chego na situação calamitosa financeira que veio para os próximos anos. É um detalhe. O detalhe faz muita diferença. Faz muita diferença.